Olá, estamos aqui em mais um programa Fale Mais Sobre Isso, um programa sobre saúde, em especial saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante e orientador vocacional. A temática de hoje diz respeito ao universo da sexualidade. A sexualidade é um assunto bastante interessante e bastante controverso desde sempre. Estamos na presença do psicólogo e professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, Emerson Razeira. Emerson, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e a oportunidade de falar sobre esse assunto que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos, Léo. Obrigado. Emerson, sexualidade é um assunto, como eu disse, no início do programa, bastante controverso. Existem muitas ciências humanas, como a antropologia, a psicologia, a filosofia, que têm as suas visões sobre essa temática. Como é que a gente pode fazer um apanhado geral para o nosso telespectador ter uma noção mais aprofundada sobre isso? A sexualidade é estudada na psicologia de diferentes formas, Léo. É difícil a gente produzir uma síntese e falar de uma única visão na psicologia. De forma didática, eu classificaria entre duas grandes visões da sexualidade na ciência psicológica. Uma visão é que vai entender a sexualidade como uma característica do indivíduo. É uma essência, uma sexualidade que ele tem desde o nascimento e que vai ao longo da vida dele se desenvolvendo, enfrentando alguns obstáculos, mas é algo interno ao indivíduo. Esta é uma visão. A outra visão é o que a gente diria que é uma visão da construção social da sexualidade. Nessa perspectiva, o que a gente entende e o que a gente presta atenção é para as condições sociais e históricas que definem a sexualidade, que definem os tipos de sexualidade, que definem os desvios da sexualidade, sempre como uma marca social e histórica, reconhecendo que em diferentes lugares e tempos a sexualidade foi vivida de uma forma diferente. Sim. Está colocando dois parâmetros. Um, inato. A pessoa nasce com essas características. Exatamente. Outro parâmetro seria de construção. Isso. São duas visões e elas têm pontos de contato, têm pontos de... Quando a gente olha para essas duas visões, a maior parte dos pesquisadores acabam entendendo que há uma interface entre essas duas perspectivas. Agora, as implicações políticas são muito diferentes dessas duas visões. Quando a gente fala de uma visão essencialista, a gente sempre acaba pensando que, como é um problema do indivíduo, o foco, em geral, deve ser numa ação psicológica voltada para o tratamento do indivíduo de forma isolada. Na psicologia é comum a gente pensa, em geral, a questão da psicopatologia relacionada à sexualidade. Então, a gente desenvolve tratamentos psicoterápicos, intervenções psicológicas para cuidar desse indivíduo. Quando a gente pensa mais numa perspectiva da construção social, a gente também pode desenvolver intervenções voltadas ao indivíduo, mas tipicamente é uma grande sensibilidade para a gente entender que meio social é esse no qual esse indivíduo está inserido e como isso está trazendo sofrimento e trazendo novos desafios para a vivência dessa sexualidade. A gente lembra nessa perspectiva da interação e da construção social que em outros contextos, algumas práticas sexuais que hoje são vistas de forma danosa, prejudicial, não o foram. Então, são essas duas perspectivas que a gente trabalha e essas são as implicações políticas que elas têm. Sim. E foi legal você falar uma coisa, você usou uma palavra que eu acho que faz parte da condição do indivíduo que se encontra aí numa situação de fugir ao modelo padrão da sociedade. Porque as sociedades acabam estabelecendo modelos padrões também em relação à sexualidade. Qual foi a palavra que você usou? Sofrimento. Isso me lembra uma música do Renato Russo, no Legião Urbana, Meninos e Meninas, em que ele fala que cansou de bater na porta e ninguém abrir. Vai ver que é assim mesmo, vai ser assim pra sempre. Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente. Estou cansado de bater e ninguém abre. Você me deixou sentindo tanto frio. Não sei mais o que dizer.
seja, talvez cansou de buscar ajuda ou cansou de buscar alguém que conversasse com ele sobre essa questão, né? Essa angústia de carregar uma sexualidade diferente do padrão. E isso é um fato, né? Acho que é interessante você recortar isso, Léo, porque tipicamente quando a gente discute questões da diversidade sexual, os discursos mais conservadores da nossa sociedade tentam sempre caracterizar essas pessoas que fogem de um padrão da heteronormatividade, classificando essas pessoas como deficientes de caráter, como elas tendo problemas, devendo ser excluídas ou transformadas. E isso acaba gerando um grande sofrimento para essas pessoas. Esses discursos conservadores não são sensíveis ao sofrimento que essas pessoas vivem. Tem um desafio no atendimento a essas pessoas com sofrimento psicológico decorrente dessa vivência de preconceito, que é a gente tentar, e esse tem sido uma grande polêmica atual na psicologia, são as tentativas de cura da homossexualidade. A gente defende uma visão que é contrária a isso. O Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução atual contrária a qualquer ação do psicólogo na tentativa de curar a homossexualidade. Agora, isso não significa que o psicólogo e a psicologia não tem nada a oferecer a essa pessoa que está em sofrimento mental decorrente da vivência da sexualidade. Isso é muito legal você falar, porque o Conselho, nessa resolução aqui diz, não há essa possibilidade de cura, porque não é algo patológico, né? Mas isso não significa que a pessoa não possa buscar entendimentos a respeito da sua angústia. Isso, e o profissional da psicologia bem treinado e sensível a essa visão da diversidade sexual, pensada a partir da visão do direito, né, da sexualidade como um direito do sujeito, ele pode sim desenvolver uma intervenção que ajude essa pessoa a entender o que está acontecendo com ela, por que isso gera sofrimento no conjunto da família, no conjunto da sociedade atual. E esse psicólogo, ele tem, né, sensível a essa construção social, ele tem que estar sensível tanto a um trabalho com o indivíduo, como também pensando em intervenções voltadas à comunidade, à mobilização social. Emerson, no próximo bloco, eu quero que você fale mais sobre isso, especialmente essa questão da sexualidade como um direito. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso.